publicidade, quando pensada pelo senso comum, remete, a maioria das vezes, apenas ao trabalho feito em favor do consumo desenfreado e do capital. Mas será que a publicidade possui apenas essa função? Cada dia mais, se faz necessária a criação de uma metodologia que vise uma maior aproximação entre o aluno e tudo que o cerca, tornando assim a aula cada vez mais atrativa e participativa. A publicidade até então, uma ferramenta muito utilizada para vender, pode ser utilizada como uma ferramenta para a educação? O que é educação? Educação é um processo, né? Ela não pode ser vista mais como um ato, né? De depósito, né? Como diria o Paulo Freire, da educação bancária, né? Impositiva, determinada por uma parte a outra parte. A educação ela é um processo e ele se constrói, né? Em conjunto com os próprios alunos. Então, essa construção ela é uma construção conjunta de professores e de alunos e instituição. Ele não é apenas um processo que você chega com o conhecimento pronto e deposita esse conhecimento nas pessoas. Olha, para mim, educação é o processo de aprender e ensinar. A partir do momento que você convive com os seres, né, que são as crianças, você tanto está ensinando como você está aprendendo com eles também. Eu acho que, obviamente, existe o conceito de educação formal, ensino, né? Mas eu acho que a educação vai além disso. Quando eu falo como pai, por exemplo, ou como cidadão, para mim, educação é fazer com que a pessoa entenda que ela é parte de uma sociedade, respeite as regras e trabalhe para o bem comum. Para mim, isso é educação. A partir do momento em que eu compreendo as regras, cumpro essas regras e a minha existência naquele ambiente faz com que a vida melhore para todo mundo, eu estou sendo uma pessoa que utiliza a educação. É diferente de conhecimento, né? Acho que a educação está presente nas relações, na forma de respeitar o outro, de estimular a convivência pacífica, a convivência produtiva. Então acho que a educação é um conceito muito amplo quando a gente fala de sociedade como um todo. Sem educação, a gente não consegue, né, realizar muitas coisas na vida da gente. A educação não é só aquela educação escolar, vem de casa, da família, do convívio social, do meio onde a pessoa vive. A educação engloba uma série de coisas. O que é pedagogia? Olha, a pedagogia, eu acho que, como qualquer ciência, né, ela se propõe a observar, né, e analisar o seu objeto de estudo, que no caso em particular seria educação. Então, é uma forma de você repensar, né, as estratégias, né, para que você possa alcançar os objetivos educacionais mesmo, né? Então, você procura desvendar aquele objeto, observar, experimentar e, em cima disso, propor os melhores caminhos para atingir os objetivos aos quais você se propõe. No caso, né, dentro desse contexto de uma formação bem voltada para a questão do lado social mesmo, é poder observar esse fenômeno e, em cima disso, né, propor mudanças e melhorias mesmo. Pedagogia é a maneira de fazer com que a educação seja mais palatável e mais é como se fosse assim, a educação é um processo, mas a pedagogia, ela facilita a educação. Ela é uma forma de estudar qual é a melhor forma de educação, né? Bom, se a gente fosse falar de origem, né, a gente ia buscar muito longe aí o conceito de pedagogia. Mas trazendo mais para perto, pedagogia eu entendo como um conjunto de técnicas, de estratégias, de recursos, né, que os educadores lançam mão para poder organizar suas ações educativas, as suas ações de ensino e aprendizagem. Pedagogia é o processo ensino-aprendizagem.
né? Eu acho que por ser um processo, ele tem que ter essa mão dupla, né? Não só o ensino, mas a resposta, que é a aprendizagem, e ela vai se retroalimentando sempre. Então é um diálogo, é um processo de comunicação, e eu penso que é um processo contínuo e completo. Tanto quem ensina aprende, quanto quem aprende ensina. O que significa publicidade? Publicidade? Acho que a publicidade ela vem de fazer propaganda de várias empresas, é divulgar alguma coisa, é uma empresa, é um produto, alguma coisa. Acho que ela veio para divulgar alguma coisa mesmo, para tomar frente aí no mercado, fazer propaganda de uma coisa aí para ser conceituado. Bom, publicidade é uma forma, né, de você comunicar com as grandes massas e anunciar ideias, ou talvez, né, publicar ideias, conceitos, produtos, de uma forma rápida, né? Entre, por exemplo, num conceito assim, mais rápido e objetivo, em colocar indústria, produto e consumidor de forma rápida em contato. Para mim são propagandas, forma de fazer com que uma pessoa tenha uma ideia de alguma coisa, que queira consumir alguma coisa, ou alguém que queira passar alguma ideia. Para mim, publicidade é isso. Bom, existem os conceitos clássicos, né? A diferenciação clássica entre publicidade e propaganda. Publicidade é a divulgação de produtos e serviços e a propaganda é a divulgação de ideias, né? Mas eu acho que hoje em dia a publicidade, ela compõe uma série de coisas, porque se a gente pensar do ponto de vista das redes sociais e tal, então hoje em dia existe, você tornar público, né? Então todo mundo hoje em dia faz publicidade, todo mundo que tem uma mínima conta em alguma rede social está se tornando público. E aí o resultado disso é que existe uma interação muito grande entre as pessoas, porque elas não mais precisam se conhecer pessoalmente para poder se conhecer, né? Para poder trocar ideias. Então eu acho que publicidade está muito próxima aí da questão da troca também. Eu acho que envolve uma quantidade muito grande de conceitos hoje em dia. Que situações a publicidade pode ser utilizada? Eu penso muito na questão mesmo do direito à informação, né? Que às vezes as pessoas elas não têm, né? Eu penso, por exemplo, na questão até recente aí da política mesmo, que a gente muitas vezes não tem acesso ao que acontece, por exemplo, com os recursos, com os impostos, né? Então, inclusive é um direito constitucional, né? O direito ao acesso à informação, tem uma lei extremamente recente, né? Que é a Lei de Acesso à Informação. Então, ela permite que a pessoa ela tenha o conhecimento, principalmente no sentido da coisa pública mesmo, né? Então, eu acho que é uma forma de divulgação de conhecimento mesmo. A publicidade ela tem a intenção de emitir uma mensagem para ter um objetivo, para conseguir alcançar um objetivo, né? Pode ser um objetivo de comunicação, de interação entre duas pessoas, entre mais pessoas. Aí, nesse sentido também, já quando a gente fala das redes sociais, a gente consegue adeptos para uma ideia, para uma manifestação, para um movimento, a gente consegue ajuda, solidariedade. Então ela tem a intenção de, ela te torna público para um objetivo específico, que podem ser vários objetivos. Olha, sendo uma ação social, né, eu acho que em qualquer situação onde existem pessoas estabelecendo algum tipo de relação para a construção de algum conhecimento, ela é importante. E eu acredito assim que a publicidade ela age muito no imaginário das pessoas. Então, ela pode trazer, né, um espaço de construção maior, no aspecto até de chegar mais na pessoa, né, de tocar para a defesa daquele objetivo, daquela ideia. Ela pode ser utilizada com intuito comercial, com intuito institucional, ela pode ser utilizada no âmbito social, né, para alguma causa, para algum objetivo que se reverta em benefício para a sociedade. Ela pode ser utilizada na educação
como uma forma de se tornar a educação mais interessante, utilizando instrumentos e metodologias próprias da comunicação para se fazer, né, um processo educativo mais interessante. Então, né, pelo ato de se tornar público, você pode ter aí diversas utilizações, não seja apenas uma utilização comercial. A publicidade possui uma função social? Dependendo da demanda, sim. Eu citei o exemplo da Secretaria de Saúde, em que a função da publicidade é claríssima. A gente já fez aqui campanha para fazer o teste de AIDS, para usar camisinha. Então, assim, eu acho que a própria função social, quando eu acabei de citar o exemplo também da segurança no trabalho, né? Então, assim, o estímulo de hábitos saudáveis dentro de uma empresa gigantesca como a Fiat ou de um projeto sustentável, todas essas são funções sociais que a publicidade tem. E depende menos da publicidade em si, muito mais do desejo de quem utiliza a publicidade, seja ele uma empresa, uma instituição, um grupo, né? Mas ela tem sim uma função social quando ela é chamada para essa função. Com certeza, não tem a menor dúvida, né? De informar, de com essa informação você poder trabalhar ela e se tornar um pouco mais consciente a respeito de tudo que está ao nosso redor mesmo, né? De tudo que seja interessante para o desenvolvimento da pessoa mesmo. Ela pode ter uma função social, sim. Porque se você fizer uma publicidade direcionada ao lado social, por exemplo, não fume porque tantas pessoas morreram de câncer de pulmão e tantas pessoas vão morrer até o ano de tal de câncer de pulmão, porque o cigarro causa efisema pulmonar, causa câncer. Mesmo após 10 anos, a pessoa parando de fumar, ela pode desenvolver um câncer de pulmão. Então você está fazendo um trabalho social. Com certeza, com certeza. A publicidade, ela tem um poder da persuasão. Ela incentiva para o bem. Ela tem que ser bem tratada, bem trabalhada, bem direcionada, né? E ela tem uma função muito importante. A publicidade pode ser utilizada como agente da educação? Eu acredito, inclusive, em dois sentidos, tanto como um agente positivo quanto como um agente negativo, né? O agente positivo é justamente nesse sentido de permitir que o interesse público, né, seja de fato acessível a todas as pessoas, né, que elas possam receber essas informações que dizem respeito, né, à coletividade, mas eu também tenho a consciência de que em algumas oportunidades a publicidade ela também é trabalhada para construir determinado interesse bem específico mesmo, né? Então, nesse processo educativo, a publicidade, em diversas oportunidades, ela é utilizada, eu pelo menos tenho essa visão, de forma a se atingir um objetivo, que nem sempre é o melhor para a coletividade, né? É bem restrito ao interesse de um grupo, né? Então, assim, dentro da própria história da humanidade, você vê que o processo educativo, né, e também a publicidade, ela te dá essa oportunidade, né, de você, se você tiver uma massa de manobra mesmo, né, pessoas que às vezes não têm a educação muito apurada, né, ela vai muito pelo que é apresentado, né, então você pode ter uma publicidade, no meu entendimento, positiva e construtiva, como também você pode ter uma publicidade com esse intuito mesmo, de desinformar. A publicidade, ela é pedagógica e a maior prova disso é que um dos problemas que a gente tem hoje nessa questão da nossa democracia, entre aspas, que não é uma democracia, porque se baseia exatamente na pobreza da educação das pessoas para poder divulgar ideias, nós temos um sistema político que aceita a publicidade e a propaganda bancada por determinadas empresas, né? Eu acho que se a gente pudesse ter uma lei que proibisse qualquer campanha política ou propaganda governamental, a não ser que fosse para educar como usar camisinha, como se proteger de uma determinada doença, ou seja, coisas educativas que interessam ao público e não para vender ideias de um partido de modo a fazer com que esse partido seja eleito mais tarde, metade dos nossos problemas estavam resolvidos. Então eu estou vendo aí o lado mal, o lado maquiavélico da publicidade, né?
E ela pode ser usada para o bem a partir do momento em que você ensina as pessoas que elas precisam usar camisinha, que elas podem evitar filhos, que elas podem, quando você faz uma campanha contra o preconceito, que você ajuda a divulgar uma ideia e tentar mudar a vida das pessoas, mudar a forma das pessoas se relacionarem. Então, com certeza, a publicidade é pedagogia, é educação, né? A publicidade associada à pedagogia pode transformar uma realidade local? A imposição por si só, seja da educação, seja da comunicação, ela não garante uma transformação, porque a transformação ela ocorre no âmbito do sujeito, né? E se os sujeitos forem sensibilizados e participantes, fizerem, né, conjunto a essa construção, eu acredito sim que possa haver uma transformação, mas só nesse contexto de uma construção conjunta, né, de se construir coletivamente esse processo da educação, utilizando-se de ferramentas ou de princípios da publicidade ou da comunicação. Com certeza. Eu vejo que a ação educativa, né, eu diria, ela é realmente a responsável por essa transformação. A publicidade vem aí, né, como elemento, né, para garantir a efetividade do processo educativo, né? Quando a publicidade ela é bem utilizada, ela vem como um agente educativo mesmo, né? De mudança de hábito, de mudança de referência, até de vida. E isso, com certeza, alterando o hábito, vai alterar a realidade, né? Porque alterar hábitos é consequência de alteração de concepção, né? É mudança de paradigma. Então, eu acredito que, principalmente, isso é muito perceptível, inclusive nos meios de educação informal, né? Essa alteração de realidade mediante o trabalho de publicidade. Claro, por exemplo, quando se pensa em mudar a realidade, a gente vai para as escolas. Por quê? Porque a gente sabe que as crianças elas vão assimilar muito mais rápido novas formas de condutas, novos conceitos, então eles vão aprender com mais facilidade do que os adultos e vão influenciar os adultos, né, no seu seio familiar, no seu ambiente. Com certeza, porque quando você busca os elementos daquele momento, por exemplo, vou citar um exemplo, agora mesmo está tendo a campanha, né, de conscientização da economia de água. Então, você leva os panfletos para a sala de aula, aquilo ali é uma propaganda, né? Que o governo está trabalhando para conscientizar as pessoas. Então, você trabalha com os alunos, aquele aluno vai chegar em casa e vai lembrar a mãe, olha, está faltando água em tal lugar. A gente com certeza economizar. Ele vai lembrar que ele vai diminuir o banho no chuveiro e que ele deve fechar a torneira na hora de escovar os dentes. Então, é a publicidade que faz isso. Que se não tiver a publicidade, ele não vai ter essa consciência. A função pedagógica da publicidade é uma discussão que está longe de se chegar a um consenso. Mas o simples fato de haver um diálogo e propostas de mudança já nos mostra um possível caminho. E você, o que pensa?